Olá, vamos partir hoje da discussão do capítulo 3 do livro de Lenin, Imperialismo, Estágio Superior do Capitalismo. Neste capítulo 3, Lenin está discutindo a questão do capitalismo financeiro e a oligarquia financeira. Para construir a sua reflexão, Lenin parte, neste capítulo, de uma pequena afirmação de Hilferding, na qual Rudolf Hilferding procura caracterizar o que é o capital financeiro. Escreve Hilferding: uma parte cada vez maior do capital industrial não pertence aos industriais que o utilizam. Podem dispor do capital unicamente por intermédio do banco, que representa, para eles, os proprietários desse capital. Por outro lado, o banco também se vê obrigado a fixar na indústria uma parte cada vez maior do seu capital. Graças a isso, converte-se em proporções crescentes em capitalista industrial. Esse capital bancário, por conseguinte, capital sob a forma de dinheiro, que por esse processo se transforma em capital industrial, é capital financeiro. É o capital que se encontra à disposição dos bancos e é utilizado pelos industriais. Com isto, Hilferding vai mostrando a proximidade que, na fase do capital monopólico, na fase do imperialismo que reveste a expansão do capital, como que o capital bancário ele vai estabelecendo uma ligação íntima e cada vez mais estreita com o capital industrial, conforme explicado por Lenin no capítulo 2 deste seu estudo, Imperialismo, Estágio Superior do Capitalismo. Para Lenin, no entanto, esta leitura de Hilferding sobre o capitalismo financeiro, ou sobre o capital financeiro, não é, todavia, completa. Observa ele, esta definição não é completa na medida em que não indica um dos aspectos mais importantes que percorre esta aproximação do capital bancário com o capital industrial. E, para completar esta leitura, seria necessário reconhecer o aumento da concentração da produção e do capital em grau tão intenso que conduz e tem conduzido ao monopólio. Apesar disto, ressalta Lenin que, em outros momentos, Hilferding dará atenção ao papel dos monopólios capitalistas ao longo do seu estudo, O Capital Financeiro. Para Lenin, concentração da produção, monopólios que dela resultam, fusão ou junção dos bancos com a indústria, estes elementos traduzem a história do surgimento do capital financeiro e do conteúdo desse conceito. Observemos que Lenin está procurando compreender as novas formas assumidas pelo capital no interior do modo de produção capitalista. Feito isto, Lenin se propõe a descrever como que a gestão dos monopólios capitalistas se transforma inevitavelmente nas condições gerais da produção mercantil e da produção privada em domínio da oligarquia financeira. Como fez nos capítulos anteriores, recorrerá a diversas declarações produzidas pelos próprios meios burgueses, além de dados que eram fornecidos pela própria economia burguesa. Para ele,
vários mecanismos são utilizados pelo capital financeiro. Um deles, e que merece atenção essencial ou atenção primordial, é aquele que se refere ao sistema de participação. O que seria este sistema de participação? É aquele no qual hoje o dirigente controla a sociedade fundamental. Esta, por sua vez, exerce o domínio sobre as sociedades que dependem dela, que são as sociedades filhas. Estas últimas sobre as sociedades netas, etc. É possível, desse modo, sem possuir um capital muito grande, dominar ramos gigantescos da produção. Ou seja, o capital vai criando uma rede de empresas de tal modo que um capitalista pode dominar o mercado através destas conexões entre várias empresas. Pensemos, por exemplo, hoje em dia, no que é o caso destas empresas que apenas vendem a sua marca para que outros a utilizem nos seus pequenos negócios. A grande empresa que vende ou que fornece o direito de utilização da sua marca, ela necessariamente não está investindo o seu capital naquela unidade que quer levar o seu nome, mas recolhe os benefícios através de vários mecanismos, tal como uma parte da rentabilidade da empresa que está utilizando o nome daquela grande empresa, uma parte da rentabilidade dessa empresa é transferida para a empresa matriz ou para a empresa sede. Sistema de franchise, por exemplo, que é bastante recorrente no capitalismo contemporâneo. Isso não significa que o núcleo ou o centro de uma empresa que fornece o seu nome para outras unidades menores, isso não significa que a grande empresa está colocando o seu capital lá, mas está expandindo o seu capital na medida em que expande a marca e também na medida em que recebe rendimentos vindos daquela pequena unidade que está se utilizando apenas do nome da grande empresa. Isso é muito comum nestas grandes corporações, nestas grandes empresas, tais como Habib's ou várias outras que têm as suas filiais, McDonald's, Bob's, entre outras. A experiência demonstra, prossegue Lenin, a experiência demonstra que basta possuir 40% das ações para dirigir os negócios de uma sociedade por ações, pois uma determinada parte dos pequenos acionistas dispersos não tem, na prática, possibilidade alguma de assistir às assembleias gerais. A democratização da posse de ações, da qual burgueses e os oportunistas sociais-democratas esperam a democratização do capital, o aumento do papel e da importância da pequena produção, etc., é, na realidade, um dos modos de fortalecer o poder da oligarquia financeira. Quando uma empresa coloca, por exemplo, suas ações no mercado, o núcleo daquela empresa, ou mesmo o proprietário daquela empresa, mantém a maior parte das ações sob seu controle. Mantém, por exemplo, 51% das ações sob o seu controle. E aqueles 49% restantes é colocado à disposição de pequenos acionistas, de pequenos investidores. Mas quem efetivamente continua dominando no interior da empresa é aquele que detém a maioria das ações. Ele detém o controle absoluto das empresas, ao passo que ele toma as decisões e os pequenos investidores apenas assistem às decisões tomadas pelo núcleo central da empresa ou por aquele que detém a maior parte das ações. Por isso, prossegue Lenin, entre outras coisas, nos países capitalistas mais adiantados, ou mais antigos e experientes, as leis autorizam a emissão
de ações menores. O sistema de participação, entre aspas, porque efetivamente abre-se a empresa através das ações, mas quem toma as decisões é aquele que detém a maior parte das ações. O sistema de participação não serve apenas para aumentar em proporções gigantescas o poder dos monopólios. Ele permite, além disso, fechar impunemente toda a espécie de negócio obscuro e sujo, e roubar o público, pois os dirigentes das sociedades mães, formalmente, segundo a lei, não respondem pela sociedade filha, que é considerada independente e pela qual se pode fazer passar tudo. Para Lenin, um dos mecanismos que acompanha o desenvolvimento do capital monopólico é aquele no qual se forjam balanços para mostrar a saúde das empresas. Estes malabarismos são bastante frequentes naquelas sociedades por ações, aqueles mecanismos pelos quais se forja uma boa saúde da empresa, o acionista pequeno compra ações daquela empresa esperando obter alta rentabilidade das suas ações e, no fim, descobre que todo aquele balanço mensal, semestral, anual da empresa era um balanço forjado e que as suas ações efetivamente não valem nem metade daquilo que ele julga que as ações valiam. Daí Lenin afirmar que este malabarismo, esse exemplo típico de malabarismo nos balanços é o mais comum nas sociedades por ações. E isto explica, inclusive, por que motivo os conselhos de administração empreendem negócios arriscados com muito mais facilidade do que os empresários particulares. E empreendem negócios arriscados porque uma boa parte do dinheiro que está sendo colocado em movimento para realizar os negócios não pertence àquele que detém a maioria das ações. Se der lucro, ele se apropria do lucro. Se der prejuízo, ele socializa os prejuízos. A técnica mais recente de elaboração dos balanços, prossegue Lenin, não só lhes oferece a possibilidade de ocultar a operação arriscada ao acionista médio, como permite mesmo aos principais interessados livrarem-se da responsabilidade mediante a venda oportuna das suas ações, no caso de a experiência fracassar, ao passo que o negociante particular arrisca sua pele em tudo que faz. Aqui Lenin está estabelecendo várias situações. Primeiro, aquele que precisa zelar pelo seu próprio negócio arrisca tudo, e se perder, perde tudo. Na sociedade por ações, você socializa a possibilidade de prejuízos. Só que nestas sociedades por ações, opera um outro mecanismo. Aquele que detém as ações sabe com antecedência se no negócio vai entrar água ou não, se aquele negócio vai ser conduzido à falência ou não. Diante deste risco, como ele tem as informações privilegiadas, tendem a vender suas ações, mas não revelam isto para o pequeno acionista, que é pego de surpresa e, quando menos espera, percebe que as suas ações não valem mais nada no mercado. Para Lenin, o meio mais simples e, por isso, mais comumente utilizado para tornar um balanço impenetrável consiste em dividir uma empresa em várias partes por meio da criação de sociedades filhas, ou, então, a incorporação de estabelecimentos do mesmo gênero. As vantagens desse sistema, do ponto de vista dos diversos fins, sejam eles legais ou ilegais, são tão evidentes que na atualidade é o tempo, na conjuntura na qual Lenin está desenvolvendo o seu estudo, na atualidade,
as grandes sociedades que não o adotam constituem uma verdadeira exceção. Basta ver que os mecanismos de generalização dos ganhos fáceis é cada vez mais generalizado no interior da sociedade contemporânea. Leia-se por sociedade contemporânea a sociedade do capitalismo avançado, esta que a terminologia consagrou sob o termo de globalização ou mundialização do capital. Prossegue Lenin observando que o capital financeiro, concentrado em poucas mãos e valendo-se do monopólio efetivo, obtém um lucro enorme, que aumenta sem cessar com a constituição de sociedades, emissão de valores, empréstimos do Estado, entre outros recursos, consolidando, assim, a dominação da oligarquia financeira e impondo a toda a sociedade um tributo em proveito dos monopolistas. Isto é importantíssimo. Se pensarmos, por exemplo, a última grande crise do capital em 2008, os financistas, eles tiveram a sua rentabilidade garantida e, no limite, foram socorridos pelo Estado. Agora, aqueles acionistas pequenos, os pequenos investidores, se viram sem nada da noite para o dia. E toda a poupança que haviam realizada foi dissolvida, foi eliminada. É importante observar que estes mecanismos financeiros, eles não são construídos de tal modo a arrasar com o grande financista. Um ou outro pode entrar em desgraça ou até mesmo ser pego pelas garras da justiça. No entanto, a maioria consegue se safar ou então consegue recriar mecanismos com o apoio do Estado para salvaguardar a economia, sob pretexto de que, se a economia ruir, os desempregos vão ruir. Lembremos, por exemplo, como que na crise de 2008, um conjunto de estados teve que monopolizar, ou teve que mobilizar, melhor dizendo, bilhões de dólares a fim de reestabilizar a economia. Os financistas não foram presos, seja, um ou outro pode até ter caído em desgraça, mas, em geral, os financistas não foram presos, pelo contrário, continuaram a tocar os seus negócios posteriormente no mercado e concentrando capital. Lembremos que o período da pandemia foi o período onde determinadas individualidades se tornaram não apenas bilionárias, mas trilionárias em dólares. Lenin prossegue observando que o capitalismo, que iniciou o seu desenvolvimento com o pequeno capital usurário, finaliza seu desenvolvimento com um capital usurário gigantesco. E isso porque ele vai se utilizando cada vez mais presente no interior do capitalismo, os empréstimos a juros abusivos, a juros exorbitantes, dos quais o maior prejudicado é o emprestador, e não a própria instituição financeira. A lucratividade, prossegue Lenin, a lucratividade excepcionalmente alta, propiciada pela emissão de títulos, como uma das principais operações do capital financeiro, desempenha um papel importante no desenvolvimento e na consolidação da oligarquia financeira. No interior do país, não há nenhum negócio que dê nem aproximadamente um lucro tão elevado como servir de intermediário para emissão de empréstimos estrangeiros, diz a revista alemã Os Bancos. Se os lucros do capital financeiro são desmedidos, observa ainda Lenin, se os lucros do capital financeiro são desmedidos nos períodos de ascensão industrial, nos períodos de depressão, arruinam-se as pequenas empresas e as empresas frágeis,
enquanto os grandes bancos participam de sua aquisição a preço baixo ou de seu lucrativo saneamento e reorganização. É o que aconteceu, por exemplo, com a crise de 2008. Com o saneamento das empresas deficitárias, o capital acionista sofre uma baixa, isto é, os lucros são distribuídos sobre um capital menor e calculam-se depois com base nesse capital. Ou, se o rendimento fica reduzido a zero, incorpora-se novo capital que, ao unir-se com o antigo capital menos lucrativo, produz já um lucro suficiente. Hilferding observa, por exemplo, que todos esses saneamentos e reorganizações têm uma dupla importância para os bancos. Primeiro, como operação lucrativa, e segundo, como ocasião propícia para colocar sob a sua dependência estas sociedades necessitadas, aquelas que dependem de crédito financeiro para continuarem sobrevivendo no mercado. Lenin observa também que uma das operações particularmente lucrativas do capital financeiro é a especulação com terrenos situados nos subúrbios das grandes cidades que crescem rapidamente. O monopólio dos bancos funde-se aqui com o monopólio da renda da terra e com o monopólio das vias de comunicação, pois o aumento do preço dos terrenos, a possibilidade de os vender vantajosamente em parcelas, etc., dependem, antes de mais nada, das boas vias de comunicação com o centro da cidade. E essas vias se encontram nas mãos das grandes companhias, ligadas a esses mesmos bancos pelos sistemas de participação e distribuição de cargos diretivos. Aqui ele está fazendo uma referência direta a esta especulação urbana que se tornou uma prática recorrente no interior do capitalismo na sua fase monopólica. Abre-se, por exemplo, um conjunto habitacional distante do núcleo urbano, onde a vida econômica é mais dinâmica, cria-se um vasto vazio de terrenos totalmente desabitados. O poder público é obrigado a levar melhorias para estes conjuntos habitacionais distantes e, com isso, acaba valorizando aqueles terrenos intermediários que, de antemão, já estão nas mãos das grandes empresas, dos bancos, e que, posteriormente, poderão ser alvo de construções, uma vez que todas as melhorias de energia elétrica, encanamento, rede de água e esgoto, asfaltamento, etc., já estão estabelecidas e já foram construídas pelo poder público. Para Lenin, o monopólio, uma vez que foi constituído e controla bilhões, penetra de maneira absolutamente inevitável em todos os aspectos da vida social, independentemente do regime político e de qualquer outra particularidade. Portanto, os bancos não estão olhando apenas para o setor industrial, olham também para o setor urbano e as maneiras que encontra para extrair altos lucros, altos ganhos com a especulação imobiliária, com a especulação urbana. Para Lenin, o capitalismo, em geral, é caracterizado por separar a propriedade do capital da aplicação do capital à produção, separar o capital monetário do industrial ou produtivo, separar o rentista que vive apenas dos rendimentos provenientes do capital monetário, do empresário e de todas as pessoas que participam diretamente na gestão do capital. O imperialismo, ou o domínio do capital financeiro, é um patamar superior do capitalismo, em que essa separação adquire proporções imensas. O predomínio do capital financeiro sobre todas as demais formas do capital denota uma posição dominante do rentista
e da oligarquia financeira. Significa o destacamento de poucos estados detentores de potência financeira em relação a todos os demais. Em que dimensões esse processo se dá, é possível julgar a partir dos dados estatísticos das emissões, ou seja, a saída de todos os tipos de título. Lenin vai mostrar, neste sentido, o total de emissões em bilhões de francos a cada 10 anos. Observa ele que, de 1871 a 1880, foram realizadas um total de 76,1 emissões. De 1881 a 1890, portanto, na década seguinte, 64,5. No entanto, a partir de 1891 até 1900, estas emissões subiram para 100,4, e de 1901 a 1910, a 197,8. Ou seja, quando o capital monopólico efetivamente se instala, a emissão de títulos, ela vai em um crescendo, que significa que o capital busca socializar as perdas, mas busca concentrar os ganhos. Ele detém uma parte significativa, terceiriza a outra parte, se der lucratividade, bem, o capital que está à frente do processo acumula mais ainda. Se der errado, se socializa a perda com os pequenos investidores ou com aqueles que pensam também em se tornar grandes capitalistas. Neste sentido, o início do século XX constituiu uma época de crescimento dos monopólios, dos cartéis, dos sindicatos, ou seja, daquelas grandes organizações patronais e dos trusts. Mas também significou um crescimento do capital financeiro. Este capital financeiro, na medida em que cresce, ele não encontrará toda a demanda satisfeita no interior das suas fronteiras nacionais. Daí que uma parte deste capital financeiro terá que necessariamente ser exportado para continuar se valorizando enquanto capital. Deste modo, a exportação de capital na criação de uma rede internacional de dependências e conexões do capital financeiro vai se tornando cada vez mais uma realidade. E é sobre esta exportação de capital que Lenin dedicará o 4º capítulo do seu estudo, intitulado Imperialismo, Estágio Superior do Capitalismo. Hoje discorremos apenas sobre o capítulo 3, que é o capital financeiro e a oligarquia financeira. Espero que tenham gostado da discussão. Encaminhem, como sempre, suas considerações positivas ou negativas. Assinem o nosso canal. Caso gostem, divulguem os nossos vídeos para aqueles que têm interesses nessas discussões. E, de nossa parte, continuaremos aqui a apresentar o livro de Lenin, como também de outros estudos que consideramos importantes para a formação das jovens gerações de estudantes e pesquisadores. Até uma próxima.